a mãe de um menino de 7 anos que, segundo ela, estava desaparecido há 2 dias. Ele foi colocado dentro de uma mochila e jogado no rio Tramandaí. E comprovam os maus tratos sofridos pelo menino de 7 anos, morto e jogado no rio Tramandaí pela própria... As buscas para tentar localizar o corpo do menino de 7 anos. Dia 27 de julho de 2021, por volta das 11 horas da noite, quando eu estava fechando a minha janela, que dá de frente para a casa da Yasmin, eu vi ela e sua companheira saírem com uma mala bem suspeita. Aparentemente, a mala estava bem pesada. Eu não sabia aonde elas estavam indo, o que tinha na mala, o que elas iriam fazer com aquela mala. Foi simplesmente no exato momento que eu estava fechando a minha janela e eu vi elas passarem. E eu consegui enxergar elas até um ponto. Mas elas foram muito longe mesmo. Não sei para onde elas foram e o que elas foram fazer com aquela mala. Eu nunca imaginaria a atrocidade que elas podiam fazer. Mas eu achei muito estranho pelo horário e pela forma que elas estavam. Elas pareciam super tranquilas. Mas algo me dizia que não era algo tão simples aquilo ali. Eu já sabia que nem a Yasmin e nem sua companheira gostavam do pequeno Miguel. Muitas das vezes que eu via ele, poucas vezes eu via ele, ele estava sempre triste, desanimado, sempre pálido, parecia que não comia há dias. Muitas vezes eu ouvi da minha casa elas gritando com ele, brigando com ele. Eu não sabia o motivo. Eu sempre achei muito estranho. Mas elas sempre brigavam muito com ele. Eu não sei o que a família pensa sobre isso, porque não era algo tão simples. Era algo que dava para perceber. Mas eu sei que nenhuma delas duas gostava do Miguel. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Essa história é horrível. Ele só tinha 7 anos. Era um menino indefeso. Ele não sabia o que podia acontecer com ele. Isso que elas fizeram com ele não é 1 ano. E elas têm que cumprir com a pena que elas vão ganhar. E espero que a justiça cumpra o dever deles de prender elas e que elas passem muito tempo na cadeia. Porque ele não tinha como se defender. Ele era um menino de 7 anos. Se elas não gostavam dele, por que elas não deram a guarda pra avó, pra irmã, pra alguém? Porque ele era uma criança. Porque ele não tinha como se defender. Ele era um menino de 7 anos. Se elas não gostavam dele, por que elas não deram a guarda pra avó, pra irmã, pra alguém? Porque ele era uma criança. Ele não tinha voz. E eu espero que a justiça cumpra com o dever deles.
O Ministério Público denunciou Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e Bruna Natiele Porto da Rosa, mãe e madrasta do menino Miguel, pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Para o Ministério Público, o crime foi premeditado porque a mãe procurou na internet formas de sair impune. Miguel era considerado como um problema para o relacionamento da mãe. Yasmin e a companheira Bruna estão presas e a polícia ainda segue procurando o corpo do garotinho. Veja a reportagem. A denúncia contra Yasmin Vaz dos Santos e Bruna Porto da Rosa chegou ao Ministério Público e já foi encaminhada à Justiça. O casal vai responder por 3 crimes: tortura, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O promotor responsável pelo caso detalhou cada uma das acusações e as razões para que Yasmin e Bruna sejam responsabilizadas. Começaram a submeter o menino a um intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigá-lo, inicialmente, por condutas que, sob a ótica delas, não eram adequadas a uma criança. Com agressões físicas, com submetê-lo a ficar preso, amarrado dentro de um pequeno guarda-roupas, a maior parte do tempo. Além disso, e concomitantemente a isso, quando não estava dentro do guarda-roupas, ele era colocado num posto de luz anexo ao banheiro. Segundo o promotor, durante análises feitas pelo Ministério Público, ficou claro que o crime foi premeditado. Miguel seria um incômodo no relacionamento das duas. Conversas entre Bruna e uma amiga mostram que ela reclama que a criança estragou o namoro com Yasmin. A conduta praticada foi por um motivo torpe, um motivo repugnante, um motivo abjeto, justamente porque aquela criança passou a se tornar um entrave, um empecilho para aquele relacionamento. E isso é o que desencadeou e motivou com que elas tomassem essa atitude e executassem esse crime contra a criança. Novas evidências encontradas nos celulares das mulheres reforçaram ainda mais a intenção de esconder o corpo de Miguel. Um dia antes do crime, o histórico de pesquisa de Yasmin mostra que ela buscou saber se a água do mar tiraria as impressões digitais de um corpo e quanto tempo isso levaria. A partir do momento que executam o crime, começam a planejar e a verificar uma maneira de ocultar, de uma maneira de tentar apagar todos os vestígios do crime por elas praticados. Há um conjunto de elementos que, somados todos, que são elementos fortes, fazem com que a gente conclua e chegue a um resultado de que os fatos ocorreram, sim, daquela maneira como descrita na denúncia. As buscas pelo corpo de Miguel entraram no 19º dia. Até agora, nenhuma pista chegou ao corpo de bombeiros. No início, muitos pensavam que esse crime não tinha sido planejado. Porém, o histórico de pesquisa da mãe de Miguel diz o contrário. No dia 26 de julho de 2021, ela pesquisou informações sobre batimentos cardíacos, quando a criança começa a ter alucinações, o que significa. Já no dia 29 de julho, ela pesquisou se digitais humanas saem na água salgada, pouco antes de ser presa. Porém, não é só isso. O menino sofria diversas agressões e maus-tratos, tanto da mãe quanto da madrasta, sendo que Yasmin até cogitou comprar uma corrente para amarrá-lo. Um vídeo divulgado pela polícia demonstra a forma como ele era tratado pela madrasta, quando a mãe não estava em casa, que nos deixa muito triste. É ir ao banheiro. Se a tua mãe chegar e tu te mijar, eu te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado. Se tu se mijar, eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tá entendendo? Eu sou responsável pelo caso Miguel. Eu sou doutor psiquiatra e estou focado na área de comportamento e análise psicológica desse acontecimento recente, mais especificamente na mãe e madrasta Yasmin Bruna. E bem, após algumas sessões com as mulheres, elas relataram que não são necessariamente culpadas de tal acontecimento por conta de seu passado e algumas patologias, como por exemplo, Yasmin afirma que possui transtorno de personalidade, mais especificamente transtorno dissociativo de identidade, onde, por conta de alguns gatilhos resultados de seu passado com pais traumáticos,
acaba em determinado momento alternando sua personalidade, tomando uma frente de alguém mais agressivo, impulsivo e mais frio, como ela afirma ser essa pessoa em determinados vídeos que vazaram para a internet. Enquanto Bruna afirma que em seu passado ela sofreu muito nas mãos de pais abusivos, no geral, uma família abusiva, pais, avós, irmãos, e desde muito cedo ela tem tentado lidar com isso usando medicamentos da tarja preta para ansiedade e depressão, o que acaba afetando diretamente o seu humor. E ela afirma que é inocente nesse caso. E por enquanto ainda é necessário algumas análises e mais sessões para afirmar o que deve ser feito diante dessa situação. Então, por enquanto, não será tomada à frente o caso, mas por incentivo judicial dos advogados de ambas, afirmam insanidade e esperam que não sejam julgadas de modo cordial e inicial, como normalmente é feito. Obrigado.